Olá, seja muito bem-vindo, você que nos acompanha de todas as partes do Brasil e do mundo. Tá no ar o Mata-Mata com Evair. Hoje é sexta-feira, 5 de setembro de 2025. Sou Rafael Tomazetti, nós vamos juntos aqui pela próxima hora. Muita informação pra você, seleção brasileira. E eu nem debati com vocês aqui o jogo da seleção brasileira em off pra eu ser surpreendido pelas opiniões. Quero surpresa. Evair Paulino, e aí? Não, o meu destaque é pro Palmeiras, que bateu o Real Madrid ontem, sub-17. Peguei, né? Você achou que eu fosse falar da seleção, né? Tá certo. Janaína Carvalho. Olha, eu fui surpreendida positivamente, porque as substituições da seleção brasileira ontem foram boas, né? Entraram, o Luiz Henrique colocou fogo no jogo, Luiz né? Henrique, foi bem. Ele colocou o Ancelotti deve estar vendo ele de outro jeito agora. Ele tava ali cavando a vaguinha dele na seleção. É, porque ele é um cara que até pelo fato dele estar na Rússia, ele não tá no... Eu chutaria, é um chute, né? Eu chutaria que ele não tava ali na lista, digamos, se ele fosse convocar hoje a seleção pra Copa, acho que o Luiz Henrique não estaria. Agora, eu acho que ele colocou uma pulga grande ali atrás da orelha do Carlo Ancelotti. Jogou muito bem ontem. Jogou muito bem. Ele, o Wesley, o João Pedro. Tá certo, vamos lá, vamos começar então e a gente detalha toda essa partida pra você. Brasil 3, Chile 0, penúltima rodada das eliminatórias da América do Sul no Maracanã, uma festa do torcedor. O clima ontem tava muito bom, como a gente não via há bastante tempo. Todo mundo feliz, né? E geralmente quando a gente viu os jogos da seleção, a gente conseguia ver só o olhar apreensivo nos torcedores, todo mundo com um pezinho atrás, sem saber o que esperar. O Brasil começou com aquela escalação com 4 atacantes, e uma coisa que me chamou a atenção no primeiro tempo, e também boa parte do segundo, foi que o Brasil conseguiu fazer uma marcação-pressão muito forte. O Chile, em determinados momentos, principalmente no primeiro tempo, não conseguia passar de um quarto de campo, não era nem meio campo não, o Chile não conseguia passar do quarto de campo inicial. Assim, eu sei que a gente tem que dosar a análise porque trata-se do Chile, mas o Ancelotti conseguiu fazer com que o Brasil seja um time que pressione a saída de bola do adversário com muita intensidade. Coisa Isso que a gente foi uma não coisa via clara. há anos, né? O Brasil tomou muitas bolas na saída, muitas bolas no primeiro tempo. Difícil foi ajeitar pra fazer o gol. Não, mas inclusive um gol saiu de uma bola assim, né, na saída, numa roubada. O Brasil, esses jogadores que estão acostumados a jogar nesse esquema tático, né? O Estevão, o João, o Martinelli, eles jogam, no time deles, eles são obrigados a marcar uma pressão, né? Para que eles tenham a bola o mais rápido possível. E fizeram muito bem ontem, né? Essa é a explicação que a gente tem para que poder ver o Brasil assim, sem dar chance por um adversário fraco, porém, em momento nenhum se criou e o Brasil aproveitou aquilo que precisava fazer. Dia assim muito feliz mesmo, ex-jogadores, ex-campeões do mundo presente, tirando foto, bacana. Então, e o Brasil, a seleção acho que fez a parte dela. De 58 a 2002, todas as seleções campeãs foram homenageadas. Ontem é uma importante lembrança aí que tá na nossa história. O João Pedro, por exemplo, falando dessa questão da pressão aí, no gol ele voltou e começou a jogada. Ele foi um dos primeiros toques na bola daquela jogada que resultou no gol do Estevão, foi do João Pedro. Quase foi gol do Rafinha. Sim, que é aquela questão que ele falou na entrevista, olha, você quase não tem mais centroavante que fica fixo dentro da área, então eu vou me mover e tal, e ele foi lá pra intermediária, trabalhou a bola que chegou ao gol poderia ter sido do Rafinha, não sei se ia ser, né? Eu acho que não. Eu acho que não ia ser, acho que se ninguém toca nela, acho que ela ia passar pelo gol ali, não ia entrar, e o Estevão colocou na rede. Que estrela do Estevão, né? Um menino novo, 18 anos de idade, primeiro jogo dele como titular no Maracanã pela seleção brasileira, e ele faz um gol. Faz gol, e a vibração dele, a joia dele, se via nos olhos dele a felicidade de fazer o gol com a seleção brasileira, né? Então, aproveitou a oportunidade. Eu acho que
o Estevão pode justamente falar dessa maneira, né? Apesar do Luiz Henrique ter entrado no lugar dele e ido também muito bem. Então o Brasil, pelo menos aqueles lados ali, até mesmo o Rafinha joga por aquele lado ali. Então, em termos de velocidade, o Brasil tem uma capacidade boa. Só espero que o Martinelli também aproveite mais as suas oportunidades, né? Porque ontem mesmo, se alguém deixou a desejar, né, mesmo com a vitória fácil do jeito que foi, na minha opinião, seria ele. A sensação que eu tenho é que os jogadores que chegaram ali tendo mais oportunidade, igual o Estevão, o próprio João Pedro, apesar de já ter sido convocado, o Paquetá que voltou agora, você consegue ver vontade de jogar pela seleção, né? Coisa que a gente não via em alguns jogadores há muito tempo. Cara, o que eu senti ontem foi que eu acho que todos nós sentimos, foi exatamente a mudança de energia, porque você ia ver um jogo da seleção, era aquele marasmo, aquela melancolia, sim, uma tristeza absurda. Parece que estavam ali por obrigação. Né? Você não via, porque antes, quando você ia ver a seleção é diferente do clube. O clube, o torcedor, ele sente que ele tá numa batalha, que é uma coisa assim, você precisa vencer seu rival. A seleção, pra nós, eu entendo assim, o que eu sinto é que ela representa muito mais a alegria do nosso futebol, o orgulho que a gente tem. É mais leve, né? Não é uma paixão, uma coisa exacerbada, não é igual o argentino, não é a relação do argentino com a seleção, que é diferente. A nossa, eu acho que é aquela coisa assim, o que eu tenho de percepção é isso, é que o brasileiro, ele não é que ele não é apaixonado, mas é que a coisa dele com a seleção é aquela alegria de você ver a seleção, você quer ver a seleção leve, enfim, me parece que o clima ontem voltou àquela época que a gente viu os jogos do Brasil com essa leveza, com essa coisa de, olha, pô, é a nossa seleção e todo mundo se orgulhando e o Brasil mostrando que é o Brasil, sabe? Eu acho que o grande ganho de ontem foi isso. O que vocês acham? Também acho que foi essa a mesma sensação que eu tive de vontade de estar ali, de jogar. Na hora que o Estevão fez o gol, a forma que ele comemorou, o tanto que ele vibrou e a forma que todos os outros companheiros vibraram com ele, fazendo um gol, marcando, conseguindo sair na frente do placar. E mesmo que fosse um jogo fácil, você não tinha a sensação que os jogadores estavam ali à deriva, sabe? Sim. Mudou o ânimo. E eu acho que isso é muito dedo do Ancelotti, né? Porque é típico dele conseguir reanimar, reviver um vestiário, né? E talvez seja isso que mais necessitava o Brasil, né? De um comandante que tem moral para chamar a atenção de todo mundo. Mas que é muito paizão, né? E tem assim a lógica do que representa estar ali, né? Pelas palavras dele, né? Ele trata aquilo, o seu comandante tratando aquilo com algo especial, eu acho que passa isso para os jogadores também. Talvez seja isso também, que seja um mérito muito grande do Ancelotti nessa situação. E o que eu percebo agora no que concerne, né, o padrão tático, que o Ancelotti começa a colocar as ideias dele e que a gente já consegue ver alguma coisa. Eu citei aqui a intensidade. É óbvio que tem coisas para ele corrigir. O Brasil errou um posicionamento defensivo que quase culminou num gol, só que o jogador estava impedido no primeiro tempo, o jogador do Chile. Depois deu espaço demais para aquela batida de fora, que foi a única defesa do Alisson no jogo. O Alisson foi muito bem nela, quando requisitava. Foi bem próxima, né? Mas o Brasil deu muito espaço naquele lance ali, fora esse que eu citei, que o jogador estava impedido, que saiu e cara a cara com o Alisson ali, e acabou que o zagueiro tirou no lance. Mas o fato é que a gente já consegue ver coisa de padrão tático do Ancelotti, coisa de ideia do Ancelotti, e uma seleção mais organizada. Sim. Lógico que ele tem que trabalhar ainda, tá começando o trabalho, mas a gente já consegue ver alguma coisa. Principalmente na parte tática, né? A gente vê que ele gosta de jogar naquele esquema que a maioria dos treinadores joga, né? Ele segura o lado esquerdo e deixa o lateral direito mais solto, já que o Wesley tem essa capacidade. Porém, nós vimos no primeiro gol justamente o lateral esquerdo passar. Então é uma característica que ele usa, que os treinadores usam muito. O lateral direito pode passar tocando a bola de boa, né? O lateral esquerdo não, ele tem que passar para definir, e foi justo isso que aconteceu no primeiro gol do Brasil. O lateral esquerdo passou bem,
passou para definir, mas ele sabe que ele tem uma responsabilidade também de terceiro zagueiro, e isso, no caso do Ancelotti, deixa bastante nítido. Não, e o quanto a seleção, vocês falando aí em organização, né? O quanto é nítido como mudou a organização defensiva da seleção, coisa que a gente não conseguia ver nos outros jogos, dá as características do Ancelotti, também revive esperança, né? De ter dias melhores com a seleção brasileira. A única coisa que me preocupa é a bola parada. Seleção brasileira chega nessa hora, o Marquinhos é baixo, né? Nós não temos tantos homens altos dentro da área, os nossos volantes são baixos, lógico, Luiz Henrique em campo pode ajudar, porém quem tá jogando é o Estevão, então são... Só tem o João Pedro do time titular ontem, que é mais alto. Exatamente, só o João Pedro. Então, o João Pedro é obrigado a estar dentro da área marcando, que é um centroavante. Não é a do centroavante marcar. Eu falo de experiência própria. Eu ia para dentro da área, tal, tentava pôr o cotovelo no zagueiro, não deixar ele subir, mas marcação mesmo não era a minha. Então, também não é do João Pedro. Porém, é alto e precisa ajudar. Essa é uma situação que do Brasil, isso preocupa. Talvez, se o Éder Militão jogar, ele é bem alto, né? Ele tem 1,86. Não, os dois zagueiros, o Marquinhos não é tão alto, mas os dois zagueiros não são baixos. Porém, quando chega na hora de dividir lá em cima, sempre nos faltar alguma coisa. Ficar de olho nessa questão que de fato é um problema para a seleção brasileira, e a gente tá meio traumatizado. O gol da Bélgica, por exemplo, foi numa bola parada em 2018, que Fernandinho fez gol com... A Holanda nos eliminou com bola parada. A Holanda nos eliminou em 2010 com bola parada também. 14 nós tomamos 7 gols, então teve de todo jeito. Leva pra todo gosto. Ontem tava até em vários programas esportivos aquela discussão lá se preferia ser eliminado pelo Chile, pelos pênaltis, chegava no 7-1. Aí eu preferia ser eliminada pro Chile. Quem ganhou? Tinha muita gente falando do Chile, mas tinha gente falando, mas nem é igual eu falei. Nem ia saber que ia ter um 7-1. Mas o negócio é que a Alemanha é mais seleção, né? Por mais que tenha sido uma goleada histórica, mas eu ainda preferia ser eliminada pro Chile. Vamos pro intervalo, daqui a pouco vamos ouvir os personagens da partida. O Mata-Mata tá de volta aqui no seu rádio. Vamos falar dos personagens de ontem, e a gente tem bons personagens. Vamos começar com o Estevão, que o Evair falou dele aqui, e foi um cara interessante. Por quê? Porque o Estevão fez o primeiro gol dele no Maracanã com a camisa da seleção brasileira. Eu imagino que isso para um jogador de futebol, melhor que isso, só fazer gol em final de Copa do Mundo, né? Pra seleção, o gol que dá seu título. Mas é uma coisa assim, eu não consigo nem imaginar quão feliz deve ser. Se até o treinador quis jogar no Maracanã lotado, imagina o jogador fazer gol por lá. Pois é, então. Vamos ouvir o Estevão, um dos personagens da vitória brasileira. Primeiro gol na seleção brasileira, no Maracanã. Algo que sempre sonhei desde criança e hoje posso estar realizando. Dedico a minha família também, que está lá em Londres. Então, um beijo para vocês, amo muito vocês. Minha família que está aqui no Brasil também. Só agradecer a Deus por tudo. E foi uma boa despedida do torcedor brasileiro no Maracanã, das eliminatórias, o Brasil já classificado. Talvez seja a despedida do torcedor brasileiro até para a Copa do Mundo, já que a maioria dos amistosos deve acontecer fora daqui. Você acha que deixou uma boa impressão para essa torcida que veio hoje no Maracanã? Cara, a gente sempre vem aqui, sempre tenta dar o máximo para dar alegria para os torcedores. Eu acho que hoje a gente fez um grande jogo, conseguimos ampliar o placar do primeiro tempo. Acho que podemos falar que saímos satisfeitos daqui, podemos melhorar muito, a gente sabe, mas ficou com um gostinho muito bom que estamos evoluindo cada vez mais. E se foi a última vez, acho que foi muito positivo. Sofia, vamos ver o Gil aqui. Bicicleta, não, uma carreta, né? Pode falar com a bicicleta. Antes da Copa de 2022, num jogo contra o Chile, também no Maracanã, o Vini Júnior fez o primeiro gol dele com a camisa da seleção. Não sei se você lembrava ou sabia desse fato, mas tá em boa companhia, é legal, né? Claro, com certeza. Torcia muito pela seleção brasileira. E hoje estar aqui jogando, representando a seleção brasileira é um sonho para mim. Como eu sempre falo, eu agradeço a Deus por tudo que ele vem fazendo na minha vida. E agora é seguir trabalhando cada vez mais para permanecer aqui, porque é o meu sonho. Aí o Estevão, que foi um dos jogadores personagem dessa partida.
Vamos começar a análise aqui dos nomes, gente, porque eu acho que a gente começa a entrar num momento que o Ancelotti precisa avaliar bem o time e quem ele tem. E vamos a nome aqui, tá? Quem foi bem, quem subiu no conceito do professor, quem foi mal, quem pode... Posso fazer um... Claro, por favor. Antes de você começar, ontem me perguntaram o que era melhor, ter um orgasmo ou fazer um gol pela seleção brasileira. Eu respondi, fazer o gol pela seleção brasileira. Explico. Eu vou explicar. Não, ter um orgasmo, qualquer homem pode ter. Fazer um gol pela seleção brasileira, são pouquíssimos. É aceitável a sua justificativa. Vai estar soltinha essa semana. Só faltou cantar Não, agora. essa pergunta você veio me falando quando você falou a alegria do Estevam fazer o gol, eu me lembrei. Aí me perguntaram ontem isso e a minha resposta é essa. Eu acho que não é para qualquer um fazer gol, vestir a camisa da seleção brasileira e fazer gol. Como é a musiquinha que você chegou aí cantando? O Lasciatemi cantare? Mas Lasciatemi cantare. Com la guitarra em mano. Com la guitarra em mano. Porém, é uma música falando só bem dos italianos. E nós somos brasileiros. A música chama Sono l'Italiano, né? Que eu queria ver ele cantando de novo, porque sextou e ele tá lá todo felizinho. Não, no final do programa eu canto. Pode então deixar. Tá bom. Gente, Alisson, goleiro. Teve uma bola só ontem e ele pegou bem. Seguro. Bem pra caramba, bem. E foi uma bola difícil, né? Eu acho que se não lesionasse, não acontecer nada, o Alisson tá meio que garantido ali no gol da seleção brasileira. Titular absoluto, quase. Na direita, o Wesley, que ontem teve bastante liberdade pra atacar. Eu acho que ele jogou bem ontem. Eu senti ele mais solto. Acho que o Wesley menos nervoso. Eu tive essa sensação. E ali na direita, o principal concorrente dele hoje talvez seja o Wanderson. Só porque eles têm características diferentes. O Wanderson é mais marcador. Exato, vai depender do tipo de jogo e do que o Ancelotti vai querer para esse jogo específico, né? Ontem ele podia pôr o Wesley para atacar mais. E aí acho que ele tá testando justamente esse poder de marcação da seleção lá na frente para ver se ele consegue segurar uma seleção com jogadores de características mais ofensivas. É um palpite que eu tenho. E aí o Wesley para esse tipo de jogo cabe. Se a seleção conseguir manter um poder de marcação bom, aí talvez o Wesley seja o titular. Acho que ele melhorou, Evair. O que você achou do Wesley? Melhor, atacou melhor, se apresentou com mais qualidade, boas tramas. Então, menos, como a Janaína falou, menos nervoso, né? Tava mais solto, isso mesmo. Acho que é dessa maneira que pegou um adversário não muito forte, então também tinha que aproveitar mesmo. Marquinhos na zaga. Ontem não era normal pra mim, avaliar, normal. Ontem não tinha régua ontem. Um atacante na frente, a bola quase não chegou, né? Ainda arrumou uma confusão no início da partida, ainda querendo brigar com o cara, sem noção nenhuma, mas foi seguro. Gabriel Magalhães, acho que a análise é a mesma. Também positiva, vai. Também positiva. Agora, esse aqui é um personagem interessante na esquerda, o Douglas Santos, porque a esquerda tá completamente aberta. O Alexandro vinha jogando, né? Embora ele não seja titular nem no Flamengo, pela confiança e pelo conhecimento que o Ancelotti tem na história do Alexandro na carreira dele, ele tinha jogado com o Ancelotti, tinha sido convocado. E o Douglas Santos é uma novidade. E ontem ele participou do gol. E participou bem do gol, no lance do gol foi bem o lateral esquerdo. Essa é uma camisa que tá voando aí. Vocês acham que surge um candidato a usar a 6 do Brasil? Bom, até lá pode aparecer. Porém, esse rapaz foi bem ontem, sim. Seguro na defesa, atacando na hora certa. Fez uma boa partida. Eu acho que ele garantiu uma vaguinha para ele para ir pro Mundial. Agora, se vai ser titular, aí a gente vai esperar um pouquinho mais para dizer. Eu acho que tem que esperar mais um jogo para poder ver a atuação dele. Um jogo um pouco mais difícil. Eu nem falo de titular, né? Porque titularidade, como o Evai disse, porque ele jogou bem, só porque o jogo de ontem também não exigiu tanto, né? Então acho que precisava de um jogo um pouco mais difícil para poder dar uma... Mas foi bem. Na base de comparação que nós temos de laterais esquerdos,
ele foi bem. superou. Tá acima Não, da média sim. do que a gente viu durante esse ciclo da seleção brasileira. O Alexandre é mais seguro, até por conta da experiência, né? Mais velho, jogou fora do país muitos anos, apesar que o Douglas Santos também joga, né? Joga no Zenit, mas eu acho que a experiência traz mais segurança pro Alexandre, né? Então, talvez o Ancelotti pode optar por ele por conta disso, né? E é outro lateral esquerdo que sabe fazer o terceiro zagueiro, né? Sim. Então, Talvez o Ancelotti vai com certeza levar o Alexandre. Na certeza que vai trazer alguém com essa característica. Eu também acho mas eu ainda acho que o Douglas precisa de um jogo um pouco mais difícil pra gente poder ter um parâmetro sobre a qualidade. Bruno Guimarães, camisa 8 do Brasil ontem, que atuou bem no que precisou atuar na marcação, fechou bem e chegou na área, né? Chegou na área, tanto é que fez um gol, pegou o rebote daquela jogada belíssima do Luiz Henrique. Luiz Henrique ficou bravo, né, na hora que viu que... mas a bola não entrou. Não ia entrar, bateu no travessão e voltou fora do gol, né? O que vocês acharam do Bruno Guimarães? Eu acho que é um que o Ancelotti tem meio que como certo ali. Não tem dúvida. As convocações por aquilo que ele fez até agora, né? É jogador que talvez seja aquele cara de confiança dele, né? Porque faz uma característica também de primeiro volante, mas que é aquele que sai, né? Então são situações assim dentro de uma partida que pode, sem mesmo tirar ninguém, sem mesmo fazer uma substituição, fazer com que ele volte a ser um volante, ele e o Casemiro ali de frente. Então eu acho que é um jogador que aproveitou a oportunidade também. Casemiro. O Casemito já tá perto de voltar a ser o Casemito aí? Ele é o homem de confiança do Ancelotti, né? Ele já deixou claro isso. Acho que esse daí não fica fora da Copa, não. Só se machucar. Mas jogou bem? Gostou? Acho que tá seguro? Tá digno de vestir a camisa da seleção de novo? Qual a sua avaliação? Eu acho que ontem não dava pra ter muito parâmetro. E ele ontem errou uma bola lá que poderia ter sido um gol, que ele cabeceou pra fora em vez de cabecear pra baixo. Mas assim, olhando no contexto geral, o jogo dele não foi ruim. Mas ainda tá dentro da média. É um jogador de confiança do treinador, porém é um jogador assim que eu não sei se ele tem a mesma juventude não tem, mas eu não sei se ele tem a mesma determinação e vontade para estar ali, né? Prova disso que ele tomou um cartão amarelo e poderia ter sido expulso, inclusive. Poderia ter sido expulso, o árbitro foi de boa com ele. E ele expulsou o outro por muito menos. Menos, ainda bem que ele voltou atrás. Porém, ia ser feio. Ia ser horrível, né? Pra uma expulsão. E o Casemiro, eu não sei se ele tem essa mesma vontade. Ontem mesmo, tomou cartão amarelo pra não ir. Deu essa impressão pra mim, não quero ir pra altitude. Deu essa impressão, entendeu? Então a gente fica assim, a gente sabe que ele tem capacidade, condições de jogar 7 partidas, né? Aí precisa ver se ele tem a mesma determinação que tinha de tempos atrás, né? O Andrei Santos entrou no meio-campo. O que vocês acharam? O Andrei é muito novo. Ele fez boa temporada no Estrasburgo, que é um time dos mesmos donos do Chelsea, e hoje ele tem jogado bastante no Chelsea. Não é titular, mas ele tem jogado muitos minutos. O que vocês acharam do Andrei? Comum, achei assim. Nada demais. Nada demais, muito pouco tempo também, né? Então, são jogadores assim que precisa de um pouquinho mais de tempo para poder demonstrar algo de especial dentro da seleção. Gostou do Andrei, Janaína? Não sei o que falar, né? Não dá. Vamos pro intervalo e na volta a gente vai avaliar o ataque da seleção brasileira, que tá com uma disputa, cara, o ataque tá com uma disputa feroz ali. Eu acho que só o Vini Júnior que tá meio que garantido aí nesse ataque. O Vini Júnior não tava nessa convocação, mas... E o Rafinha, né? O Rafinha, se continuar o que tá jogando hoje, o Vini Júnior e o Rafinha, mas a disputa ali no ataque da seleção tá dando gosto de ver. Eu acho que o Estevão também tá meio que garantido. Não, Pupilo. Na Copa, né? A gente vai falar também da discussão ali na briga pela titularidade. O intervalo é rápido.
Tá de volta o Mata-Mata com Evair. Bom, o Estevão a gente já falou aqui, né? Foi muito bem. E o Estevão, ele tem crescido de maneira exponencial, porque ele começou tímido na seleção. Até lembro do Evair falar que ele ainda era tímido, era muito novo. E é normal. Pô, o menino foi convocado menor de idade pra seleção. Com 18 anos, ele faz o primeiro gol dele com a camisa do Brasil, num jogo de eliminatória, valendo. Tudo bem, não valia classificação, mas era um jogo valendo 3 pontos. Estádio lotado no Maracanã, então é um cara de muita personalidade. Chegou no Chelsea, tudo bem, assim, primeiro vestiu a camisa de um gigante brasileiro, do Palmeiras, não sentiu a pressão, ganhou tudo que podia ganhar lá no Palmeiras. Foi para um gigante do mundo, o Chelsea, chegou lá, time que acabou de ser campeão do mundo, meio que já ganhou a posição titular nesse início de temporada. Foi considerado o segundo ou foi o terceiro melhor contratação? Não, e do time no mês. Do time. Sim, ele foi considerado, não tenho certeza agora, vou olhar João aqui. Pedro ganhou, né? Foi. E se ele for o segundo ou se for o terceiro melhor jogador do time no mês. Então o Estevão e o Ancelotti, quando a gente analisa a série de entrevistas do Ancelotti, a gente assiste, ele cita o Estevão com carinho, embora ele seja muito comedido, ele fala Estevão, né? E ele elogia muito o Estevão. Ele, assim... Pupilo, parece, sabe? A gente não sabe se vai ser titular, né? No Mundial, mas é um cara que é certeza. Apesar da boa... entrou bem também Luiz Henrique, né? E o Brasil tem vários aí pra testar ainda, né? Mas esses jogadores aí que você citou, você pode acrescentar um pouquinho mais o Neymar, que a gente vai ter que... a gente vai debater aqui. Depois vai ver como é que fica essa situação dele, porque realmente no ataque, se você for considerar aí, nós temos 5 jogadores de ataque jogando no Brasil, tem pelo menos 2 que vai poder, né, brigar ali por uma posição no ataque da seleção. Estamos bem servidos, né? Rafinha, achei que ele teve mais personalidade ontem, que ele buscou mais o jogo, ele entendeu que hoje ele é um jogador, na ausência do Vini Júnior, talvez ele fosse referência, a referência desse time aí na frente, e ele buscou mais fazer jogadas, organizar o time ali. Gostei Conversou mais durante o jogo, né? Eu gostei da iniciativa do Rafinha ontem. E aí, que análise vocês fazem do camisa 10 da seleção ontem? Não, eu achei que ele conversou mais, ele buscou mais jogadas, ele teve mais consistência nas jogadas, não desistiu fácil, coisa que no último jogo a gente até falou sobre ele desistir fácil das jogadas, né? Não ter tanta vontade de estar ali, de concluir uma jogada um pouco mais difícil. E eu acho que foi justamente pela falta do Vinícius Júnior, ele se tornar referência, eu acho que ele pensou assim, não, agora é minha responsabilidade. É um jogador que pode jogar tanto de um lado como do versátil, outro do campo, né? Às vezes até mesmo uma situação de meio ali, já que a gente esperava que o Estevão um pouquinho mais pro meio. Quem tava era ele, né? E na verdade o Estevão acabou indo mais pelo lado, e todas as jogadas boas que é do esquerdo ele vinha de fora para dentro, né? Então praticamente um jogador que para velocidade, e o Rafinha, né, tentando criar ali no meio, não para ser um 10, mas porém fazendo com que tivesse um pouquinho mais de liberdade pelos lados, no caso do Martinelli, né? E aí o Rafinha teve que se enquadrar ali na situação que o Ancelotti criou para ele, e foi bem dentro de campo. Foi um jogador que pode ser titular absoluto na seleção. Sabe também o que pode estar acontecendo? Ele tá vendo a quantidade de concorrência que tem ali no ataque e pensou assim, vou acordar pra vida, porque senão vou acabar caindo. Gente, eu vou concluir rápido aqui esse negócio do ataque, porque tem uma situação muito interessante. Tem um aqui que tá na berlinda, que é o Martinelli, vai, já falou no início. O Martinelli é um cara muito bom, joga muito bem no Arsenal, mas na seleção ele ainda não conseguiu. Não desencantou, né? E assim, tudo bem, a gente entende que anteriormente a seleção tava muito mal, que prejudica o desempenho de todo mundo, mas agora com essa melhora, ontem, por exemplo, ele cometeu alguns erros. Teve jogada que ele poderia ter finalizado melhor, ter feito gol quando tava 0-0. Não brilhou o Martinelli, não encheu os olhos. Eu acho que o Martinelli precisa desempenhar melhor na seleção
porque a concorrência ali na posição dele é muito grande. Tem Neymar para entrar, Vini Júnior, Rodrigo, né? São jogadores assim que o Rodrigo numa boa fase ele vai ser chamado, então o Neymar vai ter que arrumar se tiver bem o Ancelotti convocar, vai ser titular, então aquele lado ali fica meio difícil para a situação dele. E o João Pedro, que agora tá com outro status na seleção, achei ele bastante participativo também, não fez gol, mas participou bem do jogo. Acho que buscou colaborar com a equipe. Acho que o que se pode dizer do João Pedro é isso. Ele tentou colaborar com a equipe, tanto marcando. Não é fominha, né? Não é fominha. Não, esse é um aspecto importante. O Estevão é muito mais fominha. Morra nos luz. O João Pedro participou muito do jogo, né? O João Pedro marcou. O João Pedro voltou, começou a jogada do primeiro gol. Gostei. Assim, não fez gol, que é essencial para um centroavante, né? Mas não é só isso, né? Mas todas as jogadas que ele participou bem, ele não tava lá, né? Na posição de centroavante, ele tava um pouco atrás, jogando um pouco atrás, buscando a bola ali. Acho que fez o que o Ancelotti queria, né? Sim. Acho que fez o que o Ancelotti queria. Não, é um jogador que é fisicamente muito forte, jogador que segura a bola lá na frente. E o centroavante, lógico, vive de gol. Porém, quando ele ajuda da maneira que ele ajudou, que o João Pedro ajudou, é benéfico, conta ponto. O treinador leva em consideração isso. Talvez o torcedor, a imprensa, talvez possa não te dar tanto mérito, né? Tanto mérito por não ter feito gol, porém é um jogador que lá dentro da seleção, por um grupo de tão forte, tão capacitado que é os treinadores da seleção, faz uma diferença muito grande. Pra gente fechar a análise aqui, a gente não pode deixar de falar também, até pra falar dessa disputa no ataque, do Luiz Henrique, que pegou e aí ele complicou. O Ancelotti ficou feliz. Não, é uma complicação que eu acho que todo treinador gostaria de ter, né? Eu tenho o Neymar, que pode melhorar e entrar, eu tenho o Rodrigo, eu tenho o Vini Júnior, que eu não chamei, e de repente me aparece esse tal de Luiz Henrique, que eu nunca vi jogar na minha vida. Não, e o Luiz Henrique, algumas vezes apareceu até no meio no Botafogo, né? Até mesmo como centroavante do Botafogo. Então, é um jogador versátil que vai dar trabalho. Cara, e que vontade que ele entrou ontem. Ele entrou assim, professor, eu tô aqui. Não se esquece. Eu senti isso dele. Tipo assim, olha pra mim. Não, o drible que ele deu no jogador do Chile lá, aquela levantadinha na bola, cara, foi excepcional. E assim, a alegria dele de jogar pela seleção, deu gosto de ver. Só uma curiosidade aqui, você ficou acordado até o final do jogo? Não, eu assisti o primeiro tempo, depois eu fui dar um jeito de ver. Porque hoje é fácil, né? Não, é porque você dorme cedo, aí você tá dando tanta riqueza de detalhes assim, não. Mas eu acompanhei o primeiro tempo todo ao vivo, consegui essa façanha. Mas é porque eu comecei a assistir a NFL, né? Eu não posso perder. Aí, tá vendo? Mas é isso. Acho que o Luiz Henrique é um cara que se coloca. E o Caio Jorge, artilheiro? Muito pouco tempo, né? Não deu pra ver. Não deu pra ver direito. Eu acho que ele deve jogar lá na Bolívia. Tomara. Eu torço pra que sim. Eu torço pra quem entra com Luiz Henrique e Caio Jorge. Justamente pra testar, né? Pra ver realmente a condição. Lino também que não jogou. Aí se entra o Samuel Lino, aí o Maracanã vinha abaixo, né? Não, eu falo assim, pra jogar na Bolívia. Sim, não, eu digo ontem também, se coloca o Samuel Lino ali, então também aí a torcida do Flamengo ia tirar do Brasil Mas ali ele ia estar em casa, né? Galera, aqui, rapidinho, por falar em ataque, depois a gente fala do Paquetá também que entrou ontem. Por falar em ataque, tem esses jogadores todos que a gente citou. O único que a gente falou que não foi tão bem, que deu tempo de ver, foi o Martinelli. Mas o Brasil ainda tem o Matheus Cunha, que foi convocado e foi cortado agora porque teve uma lesão lá no Manchester United, mas é um jogador que vinha muito bem no Wolverhampton e tem capacidade para ser um jogador da maioria das seleções, inclusive da brasileira, a depender do que vai ter de cenário. Tem o Vini Júnior, que é a sumidade, não tá nessa convocação, mas é certo que estará. Tem o Rodrigo, que é um belíssimo jogador. Ele tá com problemas lá no Real Madrid, mas ninguém questiona a capacidade do Rodrigo. Tem o Savinho no Manchester City, que é muito bom jogador também. Tem o Igor Jesus, que saiu do Botafogo agora
foi pro Nottingham Forest da Inglaterra, que tem capacidade de defender as cores da seleção, e tem o Neymar. Não é possível que essa seleção, pelo menos um ataque nós temos, né? O jeito que vai jogar vai depender do treinador da seleção, mas esses nomes aí são satisfatórios para ir bem no Mundial. Se vai ganhar ou não é outra situação. Como definir quem vai, né? Essa é a grande questão. O Ancelotti chegou a chamar o Antony pro último jogo, não jogou, né, na última janela. O Antony foi muito bem no Betis, e o Antony é um cara que, se ele continuar bem, também é um que pode levantar a dúvida, mas com todos esses jogadores aqui, difícil. E quem eu acho que vai rodar até pela juventude é o Endrick, né, que também recentemente foi chamado, o último jogo dele foi contra a Argentina, mas é muito novo e não é titular no Real Madrid. Minha opinião sobre o Endrick, ele não jogava com o Ancelotti nem lá no Real Madrid. Mas lá é difícil, né? Mbappé. Na seleção também. Também, você tem razão. Não por falta de qualidade, não é isso. É por falta de espaço, porque a concorrência é muito alta. A falta de espaço, eu concordo. É que o Real Madrid tem aquela lógica, né? De, vamos colocar aos poucos. O Casemiro foi assim, né? O Casemiro foi até para jogar no B do Real Madrid, depois que ele voltou acabou sendo o que foi. Então, infelizmente, o Endrick vai sofrer um pouquinho mesmo, porque não está sendo nem titular no Real. Nem o Rodrigo está conseguindo o espaço que ele merece, né? Porque o Rodrigo foi decisivo em títulos. Só uma lembrança, o Pedro que, né, no fim, Evair, um grande jogador, vai ter que ficar de fora, né? Eu acredito que mais uma vez, né? Mais uma seleção que vai deixar um bom jogador de fora de uma Copa do Mundo. Até o Zico ficou fora da Copa do Mundo. Quem que são os outros? Romário. Enfim. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Mata-mata tá de volta pra gente fechar o assunto seleção brasileira aqui. E o Paquetá? Paquetá ficou mais de um ano num drama, sob uma investigação em que ele era acusado de manipulação de resultado para favorecer moradores da ilha onde ele nasceu, na cidade do Rio de Janeiro, a ilha de Paquetá. Foi absolvido pela comissão após a denúncia da Federação Inglesa. Inclusive agora ele cogita processar a federação. Que, na minha opinião, é um tiro no pé. Você acha? Eu acho. Sabe por quê? Ele já passou por uma situação muito difícil nisso tudo aí. E ele vai continuar mexendo lá no que tá fedendo, né? Eu acho que ele deveria muito bem falar assim, fui absolvido, tá de boa, vamos esquecer, deixa eu seguir a minha carreira, eu vou pra seleção. Foi o que tirou ele da seleção, foi essa situação aí. Então, tem certas coisas que tem que dar um basta e esquecer. Porque senão você não faz a sua carreira. A alegação é que ele perdeu uma transferência pro Manchester City, o West Ham. Na verdade, eu acho que é o clube, a vontade de processo, eu acho que é muito maior do clube do que do atleta. Ele seria um partícipe nesse processo, porque o West Ham tinha fechado uma negociação com o Manchester City para vender o Paquetá por 70 milhões de libras. É uma grana bem elevada. Eu só vi ele ontem faltando, ele fazia assim, no passinho do Paquetá, a musiquinha dele. Mas ele voltou bem ontem, participou, entrou, melhorou o ataque. Menos de um minuto fez um gol. Paquetá é um cara que dentro do elenco pode contribuir. Não sei se seria titular na seleção, mas acho que é um jogador que o Ancelotti fica feliz de poder contar com ele. O que vocês acharam do retorno do Lucas Paquetá? Bom retorno, na minha opinião, bom retorno, né? Entrou, a primeira vez que tocou na bola já fez gol, tudo mais, então aproveitou, né? Percebeu, tem a noção exata daquilo que estava se passando dentro de campo. O Brasil precisava de um pouquinho mais de sangue novo ali e ele acabou dando essa contribuição. E a vontade também, né, de ter ficado tanto tempo afastado justamente por conta desses problemas e voltar. Voltou logo com no vontade. Cidade dele, né? Voltou com Eu não vontade. sei quantos jogos faz o Zenit por ano lá,
Não, o Luiz Henrique também voltou com uma vontade muito grande, né? Então, 50. Né? Fica por aí, né? E agora tá aproveitando. Não disputam competições europeias por conta da guerra, disputam só competições domésticas. Então o campeonato russo tem 34 rodadas e aí você tem Supercopa da Rússia e a Copa da Rússia e vai dar uns 50 jogos no máximo, não dá nem isso. O Marquinhos ontem completou 100 jogos com a camisa da seleção brasileira, igualou o Robinho. É o 8º jogador ao lado do Robinho que mais jogou com a seleção. Se jogar lá na Bolívia, em El Alto, ele iguala o Tafarel como 7º, seriam 101 jogos. Quem mais jogou com a camisa da seleção? Alguém arrisca? Alguém lembra? O jogador que mais jogou com a camisa da seleção, Cafu. Isso aí, vai ser tudo. Ele fez o cursinho da... Não, é Cafu, Roberto Carlos, deve ser esse povo aí. 142 jogos do Cafu, Neymar 128, Dani Alves 126, Roberto Carlos 125. Eu imaginei que fosse, porque eles foram titular durante a carreira deles todas. Todas as convocações tinham esses nomes aí. Cafu ficou 17 anos na seleção brasileira. É muito tempo. Fez 5 gols só. Marquinhos já fez mais gol que ele, mas é um lateral excepcional, né? Thiago Silva tem 113 jogos, dificilmente veste a camisa da seleção de novo, né? O Lúcio fez 105 e o Marquinhos muito perto aí de entrar no top 5 da história da seleção brasileira. Você vê aí, todos que você citou aí são jogadores dessa geração que a gente conhece, né? A geração dos anos 70 você não citou praticamente nenhum. Jogava muito menos. Então, a gente dá méritos ao Neymar pela excelente situação que fez com que ele chegasse à seleção, tivesse números importantes, porém a disparidade é muito grande entre aquela época e agora, né? Ele nunca vai conseguir igualar a média de gols que o Pelé teve pela seleção, por exemplo, porque o Pelé fez 77 gols em 92 jogos. O Pelé não chegou a 100 jogos pela seleção. O Neymar fez 2 gols a mais, 79, mas em 128 jogos. E o maior artilheiro é o Neymar? É o Neymar, 79, e o Pelé 77, mas aí tem essa diferença de jogos, né? A média do Pelé é de quase 1 gol por jogo. 77 gols em 92 jogos. O Neymar são 79, 2 gols a mais, só que 128 jogos. São 26 jogos a mais, né? 36 jogos a mais, perdão. A diferença é muito grande. 36 jogos a mais. Das antigas, no top 10 de jogos tem só o Djalma Santos. Jogou de 52 a 68 na seleção, fez 98 partidas com a amarelinha, mesmo número do Ronaldo. Bom, fechamos o assunto seleção brasileira. Vamos falar de um caso. Ontem, 3 votos. O Bruno Henrique foi condenado a 12 jogos de suspensão, além de pagamento de multa. 60 mil reais por conta do suposto envolvimento dele. Agora a gente pode falar do envolvimento, já que houve a condenação, num suposto esquema ali com familiares para manipular alguns resultados, no caso de cartão amarelo. E foi punido, portanto, 12 jogos, cabe recurso ainda, mas se o Bruno Henrique ficar suspenso, ele não joga, por exemplo, contra o Palmeiras no segundo turno. É uma boa, porque toda vez que ele joga contra o Palmeiras, ele dá trabalho. Toda vez. Assim, olha, a gente foi divulgado, né, os áudios onde é nítido que ele falando sobre tomar cartão para poder... que tomaria o cartão no jogo contra o Santos, enfim, isso aí é nítido porque foi áudio que vazou da investigação e tudo mais. Só que a falta que ele tomou o cartão amarelo, nem pra falta nem pra cartão era. A grande questão é essa, que talvez ele tomaria esse cartão mais pra frente durante a partida? Sim, talvez sim, até porque não deu nem tempo, porque ele foi expulso, né? Porque ele foi reclamar com o árbitro, só porque não era nem pra cartão a falta que ele cometeu. E eu achei também, aí olhando por outro lado, eles condenaram ele porque concordaram que ele estava fazendo fraudes, né? Mas 12 jogos para quem concorda que tá fraudando um jogo é pouco, não?
Olhando assim os dois cenários, Mas né? talvez eles consideraram que foi de menor gravidade, porque não era um esquema com organização criminosa, assim com o irmão, o pai, a mãe. E tiveram pouco retorno financeiro, né? Ainda tem essa, porque foram R$ 1.600. Entendo que a dosimetria foi baseada nisso, né? Não sei. Outra informação aqui, só pra gente não deixar de dizer... espera aí, só um segundo pra complementar isso daí. E o Flamengo, após aí a condenação do Bruno Henrique, postou um vídeo com a imagem dele, escrito que estamos contigo, alguma coisa assim do gênero, sabe? Prestando apoio ao jogador. Ele começa a cumprir já de imediato? E é só o Campeonato Brasileiro, né? É só no Campeonato Nacional. O Flamengo vai tentar com que ele cumpra só depois do recurso julgado, mas a ideia inicial é que sim, ele tem que começar a cumprir essa suspensão. Aí o Flamengo vai tentar esse efeito suspensivo para que haja o julgamento definitivo e só então ele começaria a cumprir a pena. 17ª rodada das eliminatórias ontem, o Arrascaeta fez gol na vitória do Uruguai por 3-0 sobre o Peru. Que golaço, inclusive. Colômbia 3, Bolívia 0, Paraguai 0-0 com o Equador, e hoje é feriado no Paraguai. O presidente paraguaio, pela classificação para a Copa, decretou feriado nacional, então os paraguaios muito felizes. E o Messi fez 2 na sua provável despedida da Argentina, em jogos na Argentina que sejam oficiais. 3-0 sobre a Venezuela, e já temos todos os times classificados de forma direta aqui, já estão definidos, já estavam, né? Argentina, Brasil e Equador, e ontem também se garantiram o Uruguai, a Colômbia e o Paraguai. A última vaga, que é para a repescagem, fica entre Venezuela, que é a única seleção da América do Sul que jamais jogou uma Copa, e a Bolívia, que tem muito tempo que não joga a Copa. Então a gente vai ter eu mesmo nunca vi a Bolívia jogar a Copa, a Janaína também não. O Evair deve lembrar aí da Bolívia. Não lembro. Mas tem muito tempo que a Bolívia não joga a Copa. Então a gente vai ter aí na briga por uma vaga na Copa, daqueles playoffs interconfederação, ou Venezuela, que nunca jogou, a Bolívia, que já há bastante tempo não joga. Na última rodada a Bolívia pega o Brasil lá em El Alto, tem esse fator altitude que pesa muito a favor dos bolivianos, e o desinteresse do Brasil também, né, do ponto de vista de competitividade do jogo. E a Venezuela joga em casa contra a Colômbia já classificada. Também pesa a favor da Venezuela o fato de pegar um time que já está classificado, né? Os únicos interessados aí nesse jogo da seleção brasileira são os jogadores que querem mostrar serviço pro Ancelotti. Ontem também começou as eliminatórias. Começou não, tivemos mais uma rodada e algumas seleções fizeram seus primeiros jogos nas eliminatórias europeias. E aí a Itália tá com uma dificuldade enorme de se classificar de novo, né? Pra Copa. Perdeu um. Será que vai pra terceira vez? Meu Deus do céu. Não jogou ontem. Não vou cantar com o hino italiano lá, não. A Espanha jogou ontem, venceu fácil a Bulgária por 3-0. A Bélgica também jogou, fez 6-0 em Liechtenstein. A Irlanda do Norte bateu o Luxemburgo. A Holanda ficou no empate com a Polônia. 1-1, jogo bom esse aqui, viu? São os principais. E a Alemanha perdeu, Eslováquia 2-0. Essa foi surpresa, hein? 2-0 para a Eslováquia contra a Alemanha. Então tivemos essa surpresa. E a outra surpresa, que não foi nessa rodada, mas que tá na berlinda de novo, é a Itália, né? E quantos pontos tem? Você tem aí a classificação? Como tem, tá aí? Tem aqui. Você quer qual grupo? Eu quero saber da Itália. A Itália está em terceiro lugar no grupo, está atrás da Noruega, que tem 100% de aproveitamento, e de Israel, que deixa eu ver se Israel aqui, eu vou te falar a pontuação certinha pra gente dar esse detalhe aqui pro nosso ouvinte também, mas a Itália tá em terceiro no grupo. Deixa eu achar aqui o grupo da Itália, o grupo... Porque é impressionante, né? Se a Itália ficar de fora de mais um Mundial, vamos ter que fechar aquilo lá e começar de novo. Evair, a Noruega 100% de aproveitamento, 4 jogos, 4 vitórias, tem o segundo turno ainda, 12 pontos. Israel jogou 3 jogos, ganhou 2, perdeu 1, 6 pontos. Perdeu só pra Noruega. E a Itália ganhou 1, perdeu outro. Ganhou da Moldávia e perdeu da Noruega. O problema é que a Noruega, do jeito que tá, dificilmente vai perder. Não, essa aí já tá dentro, né? Você não tem como. E aí, se a Itália conseguir se ficar uma outra vaga, é de repescagem. Mais uma vez, né? O italiano vai sofrer mais uma vez. O futebol italiano já não era
Não é como era antigamente. Chegou a hora da gente se despedir. O Evair, segunda-feira, vai cantar o... Eu tô esperando ele cantar pra terminar o programa. Não, o italiano não tá merecendo. O italiano não tá merecendo. Não merece. Ô, Evair, tchau pra você, até segunda-feira. Até segunda, bom final de semana a todos. Forte abraço. Janaína, tchau pra você, até segunda. Tchau, até segunda. Gente, obrigado pela companhia, pelo carinho da audiência. Nós voltamos na semana que vem.